Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja sobre tua vida e tua família. Nós iniciamos agora o culto da vitória e eu quero deixar uma breve meditação para você, para essa semana que já se iniciou. E o tema é os desafios da fé. Eu quero ler um versículo antes, Mateus capítulo 7, o verso de número 7, onde diz o seguinte: Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e a encontrareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Quero orar com você nesse momento, para que possamos meditar um pouco na palavra do Senhor nesse tempo. Amém? Pai, nós consagramos esse dia, essa noite, cada família que está conectada, ouvindo a Tua palavra. Que nós possamos, assim como esse versículo, pedir e receber do Senhor, encontrar no Senhor. O Senhor é refúgio, é fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E muitas vezes o nosso coração está angustiado e incerto com algumas situações da nossa vida. Mas pedimos que o Senhor tenha o governo, o Senhor nos dê o discernimento, nos dê a capacitação e coloque o nosso coração na centralidade do Senhor para entender a Tua vontade e estar aquietando nossa vida, nossa fé no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, essa breve meditação sobre os desafios da fé, eu pessoalmente acredito que se há algo na nossa vida que é constante, são os desafios. Desafios são obstáculos que sempre estão à nossa frente, é como um corredor com alguns obstáculos e ele tendo que saltar, é como um lutador no ringue onde ele tem que derrubar o seu adversário, ter uma pontuação maior. Os desafios são as circunstâncias que vivemos diariamente no casamento, fora do casamento, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos. E os desafios são o que nós temos vivido nesses dias atuais. Mas em nome de Jesus, pela força do poder do Senhor, e o nome de Jesus que tem poder nos céus, na terra e debaixo de toda a terra, nele nós somos mais que vencedores. E eu creio que você é mais que vencedor por meio de Jesus. Creia nisso. Enfrentamos desafios, queridos, das pessoas muitas vezes nos questionando ou questionando a nossa fé sobre o nosso Deus. Principalmente nesse tempo de crise que estamos vivendo, as pessoas às vezes podem dizer: onde está o seu Deus? A nossa fé não pode ser abalada, não pode ser esmorecida, porque a nossa fé não é pautada por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós tocamos, e sim por aquilo que não vemos. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Depositamos a nossa confiança no Senhor, crendo que Ele está no controle de tudo e nos dará a vitória. Então vivemos num mundo onde a crise afeta primeiro nós, as pessoas que estão na nossa proximidade, e como temos visto, tem abalado o mundo todo com essa crise, com esta pandemia, mas talvez o teu coração não está abatido com isso, está abatido com outras circunstâncias, mas saiba que o Senhor, Ele te dá a vitória em o nome do Senhor Jesus. Nós somos desafiados a perseverar firmes, constantes, crendo que o Senhor Ele vai nos honrar no tempo devido, e sim como Ele quiser. Ele fez isso na vida de Jó, o honrou no tempo devido, mas não prestou contas de o porquê ele teve que passar por aquilo. Ou seja, eu e você estamos vivendo dias difíceis, desafios, onde a nossa fé ela é provada a viver, a experimentar dias constantes, onde já são aí quase 2 meses nessa situação, já são 2 meses nessa situação, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. O Senhor Deus, Ele não prestou contas a Jó a respeito disso. Nós não vamos entender com certeza o porquê de tudo isso, mas vamos perseverar na nossa fé, na nossa dependência no Senhor Jesus. Creia que Ele tem o melhor para você, para a tua família, mesmo quando nós não entendemos o porquê. Deixe o Senhor cuidar da tua vida, da tua história, descansa no Senhor. Vivemos esse desafio da fé, e nesse desafio nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos receber do Senhor o impossível que Ele quer realizar em nós e posteriormente, queridos, através da nossa vida. Pensando um pouco sobre desafios, que são, de certa forma, o que eu falei há pouco, obstáculos que estão à nossa frente. O texto sugerido aqui, acima de Mateus, ele vai falar um pouco sobre receber, sobre buscar, sobre encontrar, sobre bater
e se abrir. E eu quero falar um pouco sobre o buscar. A Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas elas vão ser nos acrescentadas. É no decorrer, é no processo. E eu vou usar aqui a pessoa de Zaqueu. Muitas músicas são cantadas sobre ele, muito se prega sobre ele, mas nós vamos aprender alguns princípios sobre os desafios da fé que nós vivemos e que Zaqueu viveu. Nos ensina a perseverar, a ter perseverança, a entender que nós, quando perseveramos, vamos ser firmes e constantes nesses dias maus, nessas circunstâncias adversas de crises relacionais, emocionais, espirituais, financeiras, físicas também. Nós, quando buscamos ao Senhor, nós somos surpreendidos com o poder, com aquilo que Ele pode fazer. Ele vai além daquilo que nós esperamos sempre. Creia que assim será sobre tua vida e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Então, a palavra buscar, ela tem um contexto de se esforçar para encontrar. Ela tem um contexto de descobrir, examinar minuciosamente. Ou seja, quando você vai no médico para fazer um exame, você quer que ele examine você minuciosamente para encontrar o motivo da febre, da dor que tem lhe causado. Tem um contexto de investigar. O contexto aqui de Zaqueu era de esforçar para encontrar, de ver, de descobrir. Grandes coisas o Senhor quer fazer na sua vida e Ele vai, meu querido, em nome de Jesus, creia nisso. Há tempo para todas as coisas e nós estamos no tempo de esperar ansiosamente por aquilo que Ele vai fazer. Eu vou ler o texto. Se você estiver com a tua Bíblia, abra aí em Lucas capítulo 19. O texto, a partir do verso 1, vai dizer o seguinte a respeito desses desafios da fé. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Ele me buscou, está ao teu encontro, meu querido e minha querida. Creia nisso que Ele vai operar na tua vida. Os desafios da fé. O que é que nós podemos aprender brevemente aqui com Zaqueu? Eu quero destacar aqui alguns versículos e pontuar algumas coisas que eu encontrei que nós devemos aplicar na nossa vida para que os nossos desafios, quando a nossa fé é aprovada, nós venhamos vencê-los, em nome de Jesus. E assim possamos ser surpreendidos com o agir de Deus na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nas nossas igrejas e em tudo que nós estamos colocando a planta dos pés, onde estamos inseridos, crendo que Deus vai operar o impossível. Primeira coisa, meu querido, que você precisa entender para vencer os desafios da fé, onde nós somos provados, a primeira coisa é a presença de Jesus. Ela é mais importante do que aquilo que Ele pode oferecer. Onde que está isso no texto? O verso 3 vai dizer o seguinte: e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A presença de Jesus é mais importante do que aquilo que Ele pode oferecer. Entenda isso na sua vida. Esse princípio muda a nossa história.
Esse princípio muda quem somos, como estamos e a maneira como somos vistos pelos outros no decorrer da caminhada. A presença de Jesus era mais importante do que aquilo que Jesus pode oferecer. Veja, na vida de Zaqueu, ele não quis ver Jesus operar um milagre. Ele soube que Jesus estava ali, mas ele não falou assim, não, eu quero ver ele operar um milagre, eu quero ver o cego voltar a enxergar, o mudo falar, eu quero ver ele ressuscitar. Não, o interesse de Zaqueu era ver Jesus. Ele não quis pedir nada a Jesus. A gente não vê no texto falando que, não, eu quero que Jesus faça algo na minha vida, algo para a minha família. Zaqueu não fez isso. A única coisa é que é mostrado ali o desafio da fé em ver Jesus, o interesse em ver quem era Jesus, como ele era, como ele falava, como ele se vestia, como eram os seus cabelos. Eu não sei qual era o intuito real, que o texto não está especificando, mas está dizendo que Zaqueu queria ver Jesus quando ele ali passasse. Queridos, a presença de Jesus na nossa vida precisa ir além do que aquilo que ele pode oferecer por nós. A Bíblia diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ou seja, ele pode fazer. Muito além daquilo que nós esperamos, ele pode fazer. Mas nós precisamos olhar de maneira diferente. Nós queremos ver, queremos estar com Jesus. E assim nós podemos ser surpreendidos a cada dia, a cada momento. Ele quis ver Jesus. A presença de Jesus em nossa vida precisa ir além do que aquilo que ele pode nos oferecer. Estamos muitas vezes atrelados a ter de Jesus do que estar com Jesus. O convite nessa noite para você, meu querido, o desafio que eu quero fazer, ou seja, o desafio da fé que eu quero fazer para você, é de você estar com Jesus. Como é que você pode estar com Jesus? É quando você abre a palavra do Senhor, meu querido, e desfruta daquilo que Ele pode compartilhar com você, falando a respeito de Zaqueu, falando a respeito de Pedro, falando a respeito de Paulo, falando a respeito de Davi e tantos outros personagens, de como eles enfrentaram as adversidades do dia a dia e venceram. Buscar Jesus é exatamente isso, e esse é o desafio que nós temos, e é esse desafio que eu quero deixar para você, para que você possa experimentar o impossível do Senhor na nossa vida, na sua vida, e ser surpreendido com aquilo que Ele pode e vai fazer em nome de Jesus na tua história. Creia nisso, para a honra e glória do nome do Senhor. Não queira somente ter de Jesus, mas estar com Jesus. Entenda nisso nessa noite. Obstáculos estão à nossa frente, e à frente dele tinha obstáculos que ele tinha que enfrentar, a multidão, porque assim, eu acredito, querido, sou eu quem estou dizendo, o maior desafio de Zaqueu aqui não era a estatura dele, era o preconceito, porque ele sabia que ele era coletor, e ainda além de ser o coletor de impostos, ele era o chefe dos coletores de impostos. Ele não era benquisto na sua comunidade. Esse era o maior desafio. Ele era conhecido como um homem pecador, um homem injusto, ele era conhecido dessa forma. O outro obstáculo era a multidão. Aí sim, a altura o atrapalhava nisso tudo. Ele não usou dos seus recursos financeiros para poder ver Jesus. Ou seja, ele não quis comprar um espaço VIP, um lugar VIP, num bom lugar onde Jesus iria passar, colocando seguranças ao seu redor. Ele não fez isso. Ele usou da criatividade, ele planejou, porque o objetivo dele era ver quem era Jesus, e ele foi surpreendido no final de tudo pelo próprio Jesus, assim como eu e você, em nome dele, em nome do Senhor Jesus, seremos surpreendidos a cada dia, a cada momento. Ele não usou do seu recurso financeiro, do seu status para poder ter ali um lugar privilegiado. Ele usou, na verdade, o seu esforço físico. Você precisa se esforçar um pouquinho para conhecer a Jesus. Você precisa fazer a tua parte. A parte de Deus, o nosso Pai, já foi feita, porque Ele enviou Jesus dos céus para morrer por mim e por você. Jesus pagou um alto preço por cada um de nós. Zaqueu pagou um preço para poder ver Jesus e, na consequência, ele estar com Jesus pousando na casa dele. Queridos, precisamos vencer os obstáculos da nossa fé. Talvez o seu obstáculo seja o medo, seja o preconceito, seja o drama que algumas vezes você faz. A fama, ou seja, você é uma pessoa conhecida na sociedade, você não quer dizer que está indo na igreja. As pessoas falam, mas vão dizer que eu estou com problemas. Às vezes o seu recurso atrapalha de estar com Jesus. Não, vou dar dízimo na igreja, vou dar dízimo para o pastor. Não, queridos. Zaqueu, ele venceu tudo isso.
simplesmente porque ele queria ver Jesus. Se você quer ver o impossível de Deus na sua vida, querido, esteja na presença de Jesus. Esqueça o medo, o drama, o preconceito e os seus recursos financeiros. Deus olha o coração, não aquilo que você tem. O segundo princípio que eu vejo na vida de Zaqueu, para vencermos os desafios da fé, que são frequentes na nossa vida, o segundo deles encontra no verso 6, que diz o seguinte: e apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria. O segundo princípio, queridos, não deixe para amanhã, não. O segundo princípio é: responde sem demora ao chamado de Jesus. Você responde ao chamado de Jesus com pressa? Com alegria? Ou você fica deixando, não vou buscar a presença do Senhor amanhã? Você está sofrendo no trabalho, você está sofrendo em casa, você está sofrendo consigo mesmo, com o seu emocional, mas você está deixando sempre para depois, para estar com Jesus. Zaqueu, ele não perdeu tempo. Zaqueu enfrentou as dificuldades, Zaqueu enfrentou o preconceito, Zaqueu se esforçou para poder ver Jesus, e ele viu o impossível de Jesus na vida, na casa, na família dele, queridos. E é assim que deve ser na tua vida, é assim que deve ser na tua história. Responda sem demora ao chamado de Jesus. Ouça a voz dele, se entregue a ele, confesse seus pecados a ele e deixe ele mudar a tua história. Veja só, algumas ações que são descritas acerca dele somente nesse versículo. Ele ouviu e respondeu sem demora. O texto diz que ele foi rápido, ele não perdeu tempo. Ele se esforçou porque ele estava em cima de uma figueira brava, onde ele havia subido, onde ele havia se esforçado para poder ver Jesus. E Jesus, ao passar ali, olhou para cima e viu, e o chamou pelo nome. Jesus sabe do teu nome. Jesus sabe do esforço que você diz fazer para estar na presença dele. E acredito que você faz esforço sim. Eu creio nisso, não estou julgando ninguém. Mas ouça e responda sem demora ao chamado de Jesus. Ele desceu apressadamente, ele não deixou para depois, não deixou para amanhã. Ele enfrentou o desafio da fé. Quem sabe aqui, ele não teria outra oportunidade. Quem sabe você não vai ter outra oportunidade. Você não sabe o dia de amanhã. Ele desceu, correu o risco de se machucar, uma vez que ele desceu com pressa daquela figueira. Queridos, vença o preconceito. Tome suas decisões de acordo com as Escrituras, buscando a vontade do Senhor, que é boa, é perfeita e agradável. Zaqueu ouviu e assim desceu. Ele obedeceu à voz de Jesus. Ele enfrentou o medo, o preconceito, ele fez tudo isso pautado naquilo que Jesus havia dito para ele. Então que assim seja sobre tua vida. Outra ação de Zaqueu: ele recebeu Jesus na tua casa com alegria. Zaqueu abriu a porta da sua vida, não somente da sua casa, ele escancarou a sua vida para Jesus. Acima de tudo, a porta do teu coração. E é isso que você precisa fazer. Abrir o teu coração, abrir sua vida para Jesus, deixando ele entrar na tua vida, entrar na tua casa, entrar na tua história, mudar quem você é e a forma com que você é visto pela comunidade. Porque naquele momento eles acusaram, dizendo Jesus assim: mal sabe esse homem que está comendo na casa de um pecador. Porque essa era a fama de Zaqueu, um homem corrupto. Eu não sei da tua fama, não sei da tua história, mas Jesus sabe. Deixa ele mudar quem você é, aquilo que você fala, aquilo que você vê, aquilo que você ouve. Queridos, entregue os seus problemas para Jesus. Deixa ele entrar na tua vida, deixa ele entrar na tua história, deixa ele entrar no teu trabalho, nos teus estudos, no teu casamento. Deixa ele mudar quem você é, com quem você está e o ambiente em que você vive. Ele fez isso na vida de Zaqueu. Zaqueu fez tudo isso com alegria. Queridos, não deixe ou não faça com que quando você busca a presença de Deus seja com tristeza, com dor. Não. Zaqueu fez isso com alegria. E assim deve ser a nossa vida. Estar na presença do Senhor, assistindo essa conexão, essa transmissão aqui, com alegria, ouvindo a voz do Senhor, deixando Ele mudar a nossa história, a nossa vida. Zaqueu fez isso com alegria, de servir Jesus aqui sem nenhum tipo de tristeza. A Bíblia diz que o reino de Deus é de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Entenda que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Essa alegria deve fazer parte da tua vida, se você já serve ao Senhor. E se você não serve ainda ao Senhor, entrega a tua vida a Ele hoje, dizendo: Jesus, muda minha vida, muda minha história. Eu aceito ao Senhor como meu único e suficiente Salvador, deixando Ele mudar quem você é, como você está, meu querido, para que a alegria do Senhor seja plena na tua história, na tua vida, em tudo que você fizer. Zaqueu
fez assim. A Bíblia ainda vai dizer que a alegria é fruto do Espírito Santo, então somos selados com o Espírito Santo e a alegria reina em nós. Ah, mas não vou ter mais dias de tristeza. Vai, você vai perder um ente querido, você vai perder um emprego, você vai sentir uma dor no calcanhar, você vai machucar o dedão do pé, vai doer, vai entristecer, mas é uma fase. A alegria do Senhor é a nossa força. O Espírito Santo do Senhor nos consola, nos fortalece. O reino de Deus é de justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é essa que passou a fazer parte da vida de Zaqueu. E ele mudou a história de quem ele era, como ele era conhecido. E acima de tudo, no final nós vamos ver lá Jesus dizendo: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Ele veio nos resgatar, meu querido, minha querida. Entenda isso. Busque a presença de Jesus com alegria. Que assim seja sobre tua vida e tua história, porque esses são os desafios da fé que nós temos. Uma outra situação, ou um outro ponto, ou acima de tudo, lição e princípio que Zaqueu deixa a nós, encontra-se no verso 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Queridos, não se importe com a voz da oposição, e sim com a voz da salvação. Zaqueu não estava mais se importando com a voz dos opositores, dos caluniadores, até mesmo daqueles que estavam falando uma verdade acerca dele, porque eles conheciam Zaqueu até aquele momento, antes de Jesus fazer parte da vida dele. Mas agora Jesus estava comendo com ele, estava se alimentando com ele, estava abençoando a vida dele e estava mudando a história dele. E que assim seja sobre tua vida, assim como tem sido na minha vida, no meu casamento, no meu ministério, em tudo aquilo que eu tenho feito na vida e tentado fazer no Senhor, para que através do Senhor o impossível dele venha acontecer. Não se importe com a voz da oposição, e sim com a voz da salvação. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Estamos nesse mês aqui na campanha da família, dizendo: Jesus transforma a minha família, porque Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Que assim seja sobre você, através de você, da tua família, dos seus planos e projetos. Não se importe com a voz da oposição, e sim com a voz da salvação. Zaqueu sabia quem ele era. Ninguém precisava informar quem ele era. Você sabe quem você é, ninguém precisa dizer. Há coisas que não reconhecemos na nossa vida quem somos, é diferente. Não reconhecemos, mas sabemos que tem coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Zaqueu sabia o que ele fazia. Não era preciso ninguém apontar os erros dele para ele, muito menos a Jesus. Foram falar para Jesus: mal sabe esse homem que está comendo na casa de um pecador. Jesus sabia. Privilégio de poucos, queridos. Ter Jesus na sua casa, ter Jesus sobre a tua mesa. Zaqueu teve essa oportunidade, mas você está tendo a oportunidade de não ver Jesus com os olhos físicos, mas espirituais. Ele está passando. E assim como Zaqueu teve essa curiosidade de ver, que você tem essa curiosidade de ter Jesus na tua casa, ter a tua vida transformada e restituir aqueles a quem, caso você tenha defraudado alguém. Não somos diferentes de Zaqueu. Nós vivemos também os desafios da fé que enfrentamos, do que as pessoas vão dizer. Enquanto as pessoas diziam isso, Jesus dizia outra coisa acerca dele, e com certeza acerca da nossa vida, dizendo: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Jesus veio nos resgatar, Jesus veio mudar a nossa história, Jesus veio mudar a tua história, a tua família. Creia, deposite tua fé. Nós clamamos para que Ele mude a história da nossa nação, do nosso estado e do mundo, em cima de tudo aquilo que nós estamos vivendo e vivenciando. Creia que o impossível dele está em você e através de você, e que algo novo Deus irá fazer. Creia nisso. A opinião das pessoas é falar sobre a nossa fama, mas Deus, Ele fala do nosso caráter. Nós olhamos isso quando Ele fala a respeito: eu vim resgatar, eu vim mudar a tua história. As pessoas estão te acusando de pecador, de caluniador, de mentiroso, de safado, safada, de incrédulo, de ímpio, tantas outras coisas que somos chamados, mas Jesus está dizendo: é por você que eu paguei o preço. É por você que eu derramei o sangue na cruz do Calvário. É por você que eu desci dos céus, eu obedeci, vivi como homem. Fui traído, fui maltratado, eu fui crucificado.
Eu morri, mas eu ressuscitei para te dar vida e vida em abundância. Deixa ele controlar a tua história, assim como Zaqueu permitiu que Jesus governasse a história dele. Levantando-se, o verso de número 8 diz: levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Zaqueu conhecia a lei. Por isso que ele fala sobre restituição. Zaqueu aqui agora já é um homem transformado, que reconhece seus erros, que reconhece que algo deve ser restituído. Zaqueu reconhece que mudanças precisavam acontecer nele e através dele. Você precisa reconhecer que mudanças devem acontecer em você e através de você, assim como eu. Tinha que acontecer nele para que através dele tivesse o impossível do Senhor agindo. Ele demonstra aqui arrependimento, ele demonstra aqui conversão, ele demonstra aqui mudança de vida, de propósito, de rumo. Ele reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. Zaqueu apenas buscou ver Jesus, só de passagem, de longe. Ele passou a ter Jesus na tua casa, ele passou a ter Jesus na tua vida. E que assim seja sobre você, queridos. Eu quero encerrar dizendo: você está em busca de algo constantemente, com toda certeza, assim como eu. Entenda que pessoas ou coisas não lhe darão a paz que você precisa. Ajudam, mas não mudam. Entenda isso. Recursos financeiros ajudam, mas não mudam. Não te dão salvação. Pessoas podem te amar, cuidar de você, mas ajudam, mas não mudam. Não te dão salvação. Pode te conduzir até a salvação anunciando o Evangelho do Senhor. Para você refletir quais são os obstáculos que lhe impedem de experimentar o impossível de Deus. Quais são os desafios que você tem enfrentado da fé? Quais são os desafios que você tem enfrentado dia a dia, noite a noite, que tem trazido um transtorno a você? Entrega ao Senhor Jesus, deixa Ele mudar, deixa Ele ter o controle, deixa Ele ter o domínio de tudo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fará. Creia nisso. Salmos 37, 5. Talvez seja por não saber do que você precisa ou o que você quer. Talvez sejam esses os problemas ou os obstáculos. Você não sabe o que quer. Você não sabe nem o que precisa. Zaqueu, o que ele queria era ver Jesus. E ele foi surpreendido. Você precisa saber o que você precisa e o que você quer para ser surpreendido por Jesus. Creia nisso, entenda isso. Coloque diante do Senhor: Deus, eu não sei o que eu vou orar, o que eu vou pedir. O Senhor vai te mostrar, vai te ajudar nisso, creia nisso. Vença a voz ou a opinião da oposição. Reconheça o que precisa ser mudado. Se proponha em mudar quem você é, onde você está. Restitua, pede perdão, ame mais, julgue menos. Onde está e o que fez e a quem você fez. Coisas precisam mudar. Arrependimento, mudança de vida, rumo e propósito. É a última coisa, queridos. Responda ao chamado de Jesus com alegria e, acima de tudo, sem demora. Creia nisso. Encerrando, Mateus 7,7, que nós lemos lá no começo. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e a encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Eu quero orar por você, queridos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor cada vida, família que está assistindo essa conexão, essa transmissão. Que os planos e propósitos do Senhor se cumpram neles e através deles. Guarda, livra, sustenta, em cima dos obstáculos, os desafios da fé que eles enfrentam, que o Senhor conhece. O Senhor os ajude a vencer. A Tua palavra nos dá a certeza que somos mais que vencedores, e não apenas vencedores, mas é através de Jesus. E que Jesus seja o centro da vida deles, da história deles, e eles possam contemplar o impossível do Senhor neles e através deles, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho, louvamos e abençoamos cada vida que aqui está. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, te guarde, em o nome do Senhor Jesus. E até o culto de quarta-feira, o culto de oração e estudo da palavra. Até mais. Deus te abençoe.